Você já parou para pensar no que significa confiar em Deus sem reservas? Queridos, não é apenas confiar de palavras, é confiar na prática, dia após dia, sem garantias humanas, sem saber como será o amanhã. Essa é a história real de George Miller, um homem, queridos, que transformou a vida de milhares de crianças órfãs apenas através da fé. Fé mesmo, sem campanhas milionárias, sem pedir dinheiro diretamente a ninguém. George acreditava simplesmente que, se Deus é Pai, Ele iria prover. E Deus provou que a fé genuína move montanhas, queridos. Prepare-se então para mergulhar numa história tão extraordinária que parece impossível de acreditar. Mas ela é real. Aconteceu. Uma história que vai desafiar você, queridos, a confiar mais, a acreditar mais, a orar mais e a ter mais fé. Hoje você vai descobrir como um homem simples, com um coração rendido, impactou gerações e se tornou um dos maiores exemplos vivos da fidelidade divina. Para entendermos melhor a história, vamos voltar um pouco. George Miller nasceu em 1805, na Prússia, atual Alemanha. Desde pequenininho, sua vida parecia muito distante daquilo que um dia se tornaria. Era filho de um coletor de impostos. George cresceu em um ambiente até confortável, mas não exatamente virtuoso. Sua juventude, queridos, foi marcada pela rebeldia. Era um jovem rebelde. Ainda muito novo, aprendeu a mentir, a enganar e, acreditem, até mesmo a roubar. George era conhecido por viver em festas, gastar dinheiro com coisas fúteis e buscar prazeres efêmeros. Mesmo cursando teologia, mas por conveniência do que por fé genuína. George não tinha compromisso real com Deus. Ele sabia falar sobre as Escrituras, ele conhecia a Bíblia, mas o seu coração, estava muito distante do Senhor. Até que, aos 20 anos, algo extraordinário aconteceu. Um convite despretensioso para uma reunião de oração mudaria para sempre o rumo de sua vida. Ali, no meio de jovens sinceramente apaixonados por Deus, George encontrou o que nunca havia experimentado. Ele encontrou a presença viva do Deus poderoso. Aquela noite, queridos, ficou marcada, porque George se confessou e com lágrimas ainda mais. Foi o primeiro passo que aquele homem deu para que aquela rebeldia toda se tornasse em um homem de fé genuína e verdadeira. Após a sua conversão, George Miller foi consumido por uma nova paixão. Ele agora queria viver de maneira que honrasse, que agradasse a Deus de forma radical e real. Não tinha que ser algo superficial. Logo, percebeu que sua fé precisava ser mais do que palavras bonitas. Mudou-se então para a Inglaterra, onde iniciou seu ministério pastoral. Mas foi em Bristol, no ano de 1836, que o grande propósito de sua vida começou a se revelar. George ficou profundamente comovido ao ver centenas de crianças órfãs vivendo nas ruas, abandonadas e totalmente esquecidas. Sem apoio financeiro, sem fazer apelos públicos por dinheiro, aquele homem decidiu agir. A resposta de George foi ousada.
Ele começaria um orfanato, confiando única e exclusivamente na oração e na provisão divina. Em uma sociedade, queridos, que zombava da fé simples, Diógenes aceitou o desafio de provar que Deus ainda era o mesmo que ouve, o mesmo que sustenta, o mesmo que move céus e move terra em favor dos que confiam nele. Ele provaria, em meio a uma sociedade totalmente incrédula, que Deus ele era provedor. Então, começou uma jornada de milagres que jamais seriam esquecidos. Os orfanatos de George Miller não eram sustentados por grandes doações fixas ou por campanhas públicas. Eles eram mantidos pelo poder da oração. Muitos relatos, queridos, mostram como em momentos críticos Deus intervinha de maneira extraordinária e surpreendente. Em certa manhã, centenas de crianças sentaram-se à mesa do café, mas não havia absolutamente nada para comer. Sem pânico, Jorge simplesmente orou, agradecendo a Deus pela provisão que ainda não havia chegado. E acreditem, poucos minutos depois, um padeiro bateu a porta. Havia sentido que Deus o mandara levar pão para aquele lugar. Logo em seguida, um leiteiro, cuja carroça havia quebrado em frente ao orfanato, ofereceu todo o leite que estragaria se não fosse consumido rapidamente. Assim, a necessidade foi suprida, como tantas outras vezes. Ao todo, queridos, Jorge cuidou de mais de 10.000 crianças durante sua vida e nunca pediu um centavo diretamente a ninguém. Cada refeição, cada cama, cada livro foi conquistado pelo milagre da fé ativa. Uma fé que move céus, toca corações e transforma realidades. Queridos, George Miller morreu em 1898. Sabe com quantos anos? Com 92 anos. Este homem deixou para trás muito mais do que orfanatos. Seu verdadeiro legado foi a prova viva de que a fé pode sustentar não apenas um homem, mas milhares de vidas. Ele inspirou missionários, pastores e cristãos comuns ao redor do mundo a confiar em Deus de maneira prática e completa. Seu diário, queridos, registrou mais de 50.000 orações respondidas. Um testemunho impressionante do poder da perseverança em oração. George não acumulou riquezas para si mesmo. Ao contrário, entregou tudo para a causa do reino. Seu exemplo ecoa até hoje, desafiando a nossa geração a viver com coragem, integridade e com uma fé que não se abala diante das circunstâncias. Se um homem comum, sem recursos extraordinários, pôde fazer tanto apenas confiando em Deus, o que nós também poderíamos realizar, queridos, se cresce de todo o nosso coração que Deus pode fazer em nossas vidas o milagre de que a gente tanto precisa. Às vezes a gente é que duvida, queridos, no nosso coração. Às vezes a gente é que põe dúvida, porque Deus ele é o mesmo. Deus ele não muda. Deus ele ainda opera maravilhas, opera milagres, queridos. A história de George Miller é um convite para nós, um chamado para uma vida de fé verdadeira e ação transformadora. Queridos, George Miller não é apenas uma lembrança do passado. Sua história não pode ser enterrada. A história de George Miller é um chamado vivo para cada um de nós. Em um mundo, queridos, em que tantos se rendem ao medo,
a dúvida e a dependência das circunstâncias de hoje nos mostra que a fé verdadeira é capaz de mover montanhas. Não importa, queridos, se você se sente pequeno, se você se sente despreparado ou se você se sente sem recursos. Deus não busca perfeição. Deus busca corações dispostos a confiar plenamente nele. E é justamente por isso que eu quero te convidar a ir além. Se você deseja crescer em fé, se tornar mais forte na oração e viver de maneira transformadora, eu quero te apresentar o Guerreiros de Oração, um treinamento especial para quem quer aprofundar seu relacionamento com Deus e aprender a lutar com as armas espirituais certas. Como você consegue isso? O link está aqui na descrição e nos comentários fixados desse vídeo. Não deixe para depois. Amém, irmãos? Essa pode ser a decisão que mudará completamente e para sempre a sua história. Queridos, se essa mensagem tocou o seu coração, pedimos, faça parte da nossa família. Se inscreva neste canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com quem precisa de uma palavra de fé para acrescentar a sua fé e se tornar mais cristão, mais próximo de Deus. Lembrem-se, os homens e mulheres que impactaram o mundo são aqueles que decidem confiar no invisível e ver aquilo que não está palpável e agem como se já tivessem vencido. Seja um deles, queridos. Seja um guerreiro de oração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor, queridos, sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus.